Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Carlos da SEAV, Comunidade Evangélica Amor e Vida, em Marechal Hermes. E eu vim aqui nessa manhã te trazer uma palavra que talvez você esteja precisando ouvir. Porque muitas das vezes a gente passa por tantas coisas nessa vida sem ter necessidade alguma de passarmos. Por teimosia nossa, por falta de obediência a Deus e por falta de conhecimento da sua palavra. No reino, as coisas, elas funcionam de forma muito simples. O reino, ele não é algo pequeno. O reino é uma nação. O reino, ele é composto de algumas coisas, principalmente de um rei. O reino, ele é constituído de súditos. O reino é constituído de muitas coisas. E com o reino dos céus não é diferente. O problema, queridos, é que muitas das vezes nós queremos viver um evangelho só de servo. Sabe aquele evangelho de servo para Senhor, à distância, sem relacionamento, sem intimidade, quando na realidade precisamos viver o funcionamento de filho e pai, que nesse relacionamento você vai encontrar intimidade e relacionamento. E muitas das vezes estamos na casa do Pai há tantos anos, orando, jejuando, cantando, pregando, e não desfrutamos da realidade do reino e da realidade de sermos filhos e de assumirmos o que temos direito dentro desse reino. Observe vocês que quando Deus manda o profeta Samuel à casa de Jessé para ungir um rei, e quando chega lá, Jessé passa os seus filhos um a um, e cada um mais forte, mais bonito do que o outro, e alguns impressionaram a Samuel a ponto dele se dirigir para ungir, e Deus disse: não, porque tu conheces o que está por fora, mas eu conheço o coração. Tu olhas a aparência, mas eu vejo o coração. E quando acabaram-se todos aqueles filhos, o profeta pergunta se porventura tinha mais algum. E Jessé disse: eu tenho um só aí, um mirradinho, um ruivinho aí que não tem nem aparência. E para o que você veio buscar aqui, eu acho que não é nele que você vai encontrar. E as coisas no reino é assim, é sem aparência. As pessoas olham e desprezam, porque você vive o funcionamento de reino. E o profeta manda buscar a Davi, porque Davi era um homem rejeitado dentro da sua própria casa. Tudo que era de ruim naquela casa, vamos supor que fosse hoje. Olha, tem uma fossa para limpar, chama Davi. Ah, tem areia para tirar do caminhão e subir o morro com um balde na cabeça, chama Davi. Olha, tem bastante coisa roça aqui para roçar, chama Davi. Tudo de ruim caía nas costas daquele moço, porque não tem aparência para os olhos humanos. Os irmãos de Davi impressionavam os homens,
mas Davi impressionava a Deus. E logo se foi visto ali lá no Velho Testamento o reino de Deus sendo implantado. Quando a tradição, muitos estão vivendo aí, tradição, eu sou assim, eu vou morrer assim, eu aprendi assim, ninguém muda a minha maneira de ser. E a tradição dizia que enquanto o filho mais velho não sentasse à mesa, ninguém podia comer e beber. E naquele dia, Deus implantou o reino na casa de Davi. Enquanto o menor não chegar, ninguém come e ninguém bebe. E assim Davi chegou, e o profeta ungiu o rei de Israel. E o que a gente viu depois aí foi Davi demonstrando que foi chamado para ser rei nesse reino. Mas a verdade, querido, você também foi chamado para ser rei. Ele diz que no final nós seremos reis e sacerdotes com ele. Se ele é rei, eu sou príncipe, você é príncipe, e reinaremos com ele. Por que eu vou escolher viver como escravo, quando eu posso viver como rei e viver como filho? O filho pródigo foi mandado embora. Aliás, ele pediu para ir embora de casa, levou tudo, gastou toda a sua herança. E quando ele percebe que não tem mais condições, ele se lembra de um lugar só: a casa do meu pai. Eu não tenho necessidade de estar vivendo assim. Eu não tenho necessidade de comer comida de porco. Eu não tenho necessidade de dormir no chão, porque eu sou o filho do rei, eu sou herdeiro do rei, eu tenho um lugar especial na casa do meu pai, e eu não posso continuar dormindo aqui e comendo essas iguarias ruins e até comida de porco. E ele retorna para casa, mas com o pensamento do pai recebê-lo como um dos seus empregados, jornaleiros. E quando ele verbaliza isso para o pai diz: não, filho, vai lá no seu quarto, está tudo arrumadinho. Deus está dizendo para você, querido, vai lá no teu quarto, está tudo arrumado. A melhor roupa está lá reservada para você. As tuas sandálias são novas, estão lá te esperando. O teu anel, que significa compromisso, está lá, põe no teu dedo e vem aqui diante de mim, que eu vou te colocar sentado na minha mesa. E é isso que Deus quer fazer com você, colocar você sentado à mesa dele, como filho. Não podemos servir a Deus apenas como servos, à distância, com medo, com tremor. Devemos temer, sim, temer muito a Deus, mas não podemos ter medo de Deus, porque Ele é o nosso Pai. E quando nós entendermos essa paternidade, queridos, a igreja vai mudar totalmente a sua maneira de pensar. Muitos estão ainda preocupados em voltar o culto nos templos. Gente, Deus está falando, Deus está trazendo agora o que foi no início. A igreja se reunia onde, queridos? Nos tempos primórdios, nas casas. Que Deus está dando um recado, que Ele está falando para mim e para você, que Ele não habita em templo feito por mãos de homens, e que a igreja é eu, que a igreja é você. A igreja não é aquelas quatro paredes, homens preocupados em colocar a melhor frente da igreja com o melhor mármore e Carrara, se possível até com ouro. Acabou, não tem mais tempo para isso. A igreja somos nós, querido. E é essa igreja que Ele está preocupado lá em cima. Porque essa igreja, ela não vai ficar. Ela vai ser a eterna morada do Pai. Então, nesta manhã, queridos,
em meio a essa pandemia tremenda que está acontecendo, não só no Brasil, mas como no mundo. Pare um pouquinho aí na sua casa, tire uns 5 minutos e comece a perguntar a Deus para quê e não por quê. Porque perguntamos por que está acontecendo isso. Não pergunte por quê. Pergunte para quê. Porque em tudo isso há um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Que Deus abençoe, que Deus vos guarde. E nós estamos orando pelo Brasil, nós estamos orando pelo mundo. Mas precisamos entender que somos filhos. E um pedido de um filho a um pai é muito mais sensível do que de um servo para um senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Amém.